Atenção. Vamos saber em que local a Cíntia está. No mesmo de ontem, Cíntia, boa tarde. No mesmo de ontem, eu confio na estrutura de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Estou no Palácio do Planalto, só que do outro lado, do lado totalmente oposto, né? Até porque lá foi isolado, até fiz uma foto, vou mandar aí, de como está lá o local onde aconteceu ontem aquele desabamento do teto, né? Acabei de fazer a foto, eles colocaram lá um tapume, uma tapadeira, e já estão iniciando o serviço lá naquele local. Está isolado, a gente não pode ficar lá. Melhor. Vamos olha a foto aí, Ari. Para quem está em casa, Farol. Olha, vamos lá. A Cíntia tava, gente, lá naquele tapume branco, lá do fundo, ontem, ao vivo aqui, quando de repente caiu Tem imagem, tem. Pois é, se a gente pudesse recuperar, né? Caiu uma parte, um módulo imenso e pesado, acartonado, praticamente do lado dela. Na minha opinião, eu vi um pequeno fragmento branco caindo, mas pequeno, caindo só ali perto da roupa dela. Aí nós ficamos de investigar com o VAR. Você chegou. Você confirma esse óleo de lince Ari, Cíntia? Então, eu mostrei à noite no jogo no Ciência Política que, por exemplo, o case, aqui onde eu guardo o outro microfone, material de bateria, quando eu abri, estava cheio de gesso dentro. E eu estava exatamente do lado do gesso, tinha vários pedaços. Eu gravei um vídeo mostrando vários pedaços. Tinha dentro do meu sapato, tinha gesso. Olha, então é fato, viu? Parabéns, Farol. Parabéns, óleos de lince. Eu vejo tudo. Ah, Nossa Senhora. Você estava certo. Vamos agora para a manchete da Cíntia, que é polêmica, em função de uma portaria do Ministério do Trabalho. Com a decisão da Câmara, olha aí, Farol. A Câmara está autorizando, né, dando permissão para o funcionamento aí. Vai lá. Câmara aprova permissão para o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. Vamos lá, Cíntia. Pois lembrando que é uma permissão para que tramite em regime de urgência. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque como é um projeto de decreto legislativo, assim que ele for passar rapidamente, ele não vai mais por comissões, ele vai seguir direto. Então, ele vai seguir direto aí para já ser aprovado. Ele já, assim que for publicado no Diário Oficial, ele já entra em vigor. Foi por 301 votos a 131 contrários. Então, esse regime de urgência prevê o seguinte, que agora é possível, sim, que o comércio abra nos feriados e nos domingos. O que é que dizia a portaria editada pelo Ministério do Trabalho na semana passada, como informou o Ari? Diz o seguinte, que para a reabertura, sim, é possível, mas desde que isso conste no acordo coletivo com a categoria. Essa, aliás, é uma bandeira antiga dos comerciários no Brasil inteiro. Eles não se opõem a trabalhar nos finais de semana, mas isso tem que constar para que sejam estabelecidas as regras desse trabalho nos finais de semana. O que a Câmara diz? Não precisa de regra, exatamente como valia no governo anterior. A portaria do governo trazia um pouco de regularização a esse setor, esse segmento, atendendo, portanto, essa parcela considerável da população, que são os comerciários. Então, depois que passa, já rapidamente vai ser publicado no Diário Oficial, da aprovação final, e aí já entra em vigor, como queriam, aliás, os representantes de entidades patronais. Esse trâmite aí é quanto tempo, Cíntia? Não, regime de urgência. Hoje mesmo já pode ir para votação, não sei, passar por nada mais e já valeria, assim que for publicado. E aí precisa de quantos votos? Não tem mais discussão. Não tem discussão, já foi aprovado o regime de urgência. Isso, não precisa... Então não é que é aquela maioria da PEC, por exemplo, né? 308, né? Mais do que o dobro, né? Foram 301 votos a 131.
Isso, se fosse PEC 308, mas não é. Aí é mais complicada a tramitação, teria que ir para o Senado, depois E voltar sendo pra assim, Câmara. não, já está valendo. Há uma colisão de decisões aí, e aí, de novo, será que vamos ao Supremo, Ari? Tem de ir, o governo tem de ir, Amadeu, porque eu conversei com o secretário-geral do Sindicato dos Comerciários de Teresina, Gilberto Paixão, após essa informação que a Cíntia trouxe, né? Ela comentou também aqui na banca de sapateiro. E ele disse o seguinte: Ari, a precarização das relações entre os funcionários do comércio e os lojistas vai acontecer com certeza, porque tudo que os comerciários têm hoje, pagamento de diária de R$80 quando eles trabalham no feriado, no domingo, a compensação dessas horas no Carnaval, na Semana Santa, no Natal, é tudo acordado. Então, o que é acordado não é caro nem é barato, é acordado, com intermediação do Ministério. A partir dessa lei, se não houver uma contraofensiva através da judicialização, os lojistas, na prática, vão poder fazer o que eles quiserem, né? Essa é a verdade. Kátia. Essa prática do acordo, isso não é novidade, ela já existiu, né, anteriormente, foi derrubada, e o que o Ministério fez foi voltar ao que acontecia antes. Existia aí a convenção coletiva ali, se definia como seriam os trabalhos em feriados, a questão dos domingos, as formas de compensação. Há aí a ideia, né? Então, se defendendo a ideia de que é uma tentativa de reforçar, de dar força aos sindicatos, mas o que as prerrogativas dos sindicatos aí, o que perderam em comparação a ter isso de realizar uma convenção e acordar patrões e empregados, como é que essa situação, como a Cíntia lembrou, não é que se recusem a trabalhar, mas querem que aquilo ali esteja em um acordo, que não seja feito da forma com a... que não seja uma relação do patrão com o funcionário, mas uma coisa, que haja uma intermediação. Uma intermediação, para ficar garantido ali o que... Para que uma troca, né, Amadeu? Esse tipo, para que o funcionário não fique indefeso. E aí, você vai trabalhar e vai trocar por um dia que o patrão é que vai escolher e por aí vai. Não é uma recusa, até porque não dá mais para voltar atrás nisso, de funcionamento em feriados e domingos. A própria população já incorporou quer, isso. Exatamente, não tem como. A sociedade já tem incorporou um esse impacto, funcionamento. sim, de geração de emprego, tem mais demanda, mas você tem que garantir o mínimo de direitos ali nessa troca para o funcionário. Vai, França. Amadeu, com essa proposta, o funcionário ele pode, inclusive, se sentir coagido nessa relação direta com o patrão. Quais os subsídios que ele tem para determinar que prefere a folga tal dia, em tal momento. E, sem dúvida, isso gera uma instabilidade nessa relação e é preocupante o modo como o Congresso Nacional aprovou a urgência dessa medida, tendo em vista que houve a medida provisória do governo Lula que estabelecia essa convenção coletiva. Então, essa medida provisória foi na semana passada, agora já se aprova a urgência sobre esse projeto, sem esperar sequer o diálogo do ministro Luiz Marinho com a Confederação Nacional do Comércio. Diálogo que está previsto para acontecer nesta quarta-feira. Então, além dessa questão envolvendo patrão e empregado, uma relação que nos últimos anos, especialmente com a reforma trabalhista, já sofreu uma precarização, agora há um novo golpe para os funcionários, para os empregados. E, além disso, tem essa questão envolvendo, ao meu ver, um enfraquecimento do governo, tendo em vista essa aprovação urgente de uma medida provisória que foi assinada apenas na semana passada. E agora é o seguinte, eu vou voltar com a Cíntia, isso vai para o Supremo, concordo. E detalhe, se fala muito, esse Supremo é assim, o Supremo brasileiro é conservador. Muitíssimo. O Supremo brasileiro, se você observar a média dos ministros, é um Supremo conservador. Acho que esse não é um tema que vai ter larga diferença. Quem vencer vai ganhar com uma margem pequena. Ou não, Cíntia?
fragilização das relações trabalhistas, já tão fragilizadas pela reforma aprovada lá no governo Temer, e aí a fragilização, em consequência, do Ministério Público do Trabalho. É importante a gente lembrar que o Ministério Público do Trabalho costuma ainda intermediar essas questões. Eu lembro de grandes embates aí no Piauí para, por exemplo, possibilitar a abertura de supermercados durante 24 horas. E isso era intermediado pelo Ministério Público do Trabalho, que cada vez mais tem sufocada a sua missão, que é exatamente servir como mediador nessas relações. Isso muda muita coisa e coloca o MPT diretamente contra essa proposta. O segundo aspecto é que o governo e os sindicatos, as centrais sindicais temem que o funcionamento aos sábados e feriados, domingos e feriados, sem as regras pré-estabelecidas, seja o primeiro passo para permitir, por exemplo, o que eu já mencionei, do funcionamento 24 horas nas mesmas condições. E aí o Congresso Nacional faz aquilo que sempre questionou e sempre reclamou do Supremo, né? Indo um pouco além do que ele quer, porque o que se gostaria era que isso fosse resolvido entre os empregados e os empregadores, com base nas regras que o país possui. Vamos lá avançar para o presidente Lula. O Brasil vai assumir a presidência do G20 e o presidente já deu o norte assim, de como é que ele vai agir, mas eu quero começar com a questão aí do cessar-fogo na guerra Israel-Hamas. O presidente se manifestou sobre isso, Cíntia. Pois é, hoje foi anunciado oficialmente esse acordo, já tem contrapartida, contrariedade, porque os familiares de reféns do Hamas foram à justiça para questionar esse acordo, e isso é possível de se fazer em Israel. É, portanto, uma situação que já coloca meio em banho-maria esse acordo. Mas, de qualquer maneira, o presidente Lula se manifestou, ele que tem pedido desde o início um cessar-fogo para que se possa levar ajuda para aquela população da Palestina. Ele falou sobre o acordo. Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma entrega temporária de 4 dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Por meio do diálogo, temos de recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade. O Brasil que já entregou uma lista com 56 nomes de tentativa de repatriar, né? Entregou ontem para o governo de Israel. Vamos agora falar sobre a pauta da fome que Lula quer dar protagonismo lá no G20. Pois é, o Brasil vai assumir a presidência desse grupo que reúne os países mais ricos do mundo. E o presidente Lula já tinha estabelecido quais seriam as metas do Brasil durante essa presidência, né, que é temporária. Já tinha estabelecido durante aquele encontro em Nova Delhi, na Índia. Agora, o presidente voltou a falar sobre isso hoje, no encontro virtual que teve com líderes de vários países. O presidente mencionou, inclusive, a inclusão social e o combate à fome, que será, segundo ele, uma das bandeiras do Brasil. É essa cruzada humanista que o presidente Lula quer levar, inclusive, para os mais ricos, com o objetivo de tentar amenizar as desigualdades no mundo. A gente tem um trecho exato em que ele fala dos 3 aspectos importantes, que incluem as energias limpas, né, através da bioeconomia, que é também, segundo o presidente Lula, uma das metas da presidência brasileira no G20. Nos dias, daremos início à presidência brasileira, que terá como eixo condutor a redução das desigualdades. Como indiquei em Nova Delhi, elegemos 3 linhas de ação para estruturar os trabalhos do grupo. Primeiro, a conclusão social e o combate à fome e à pobreza. Segundo, a transição energética e o desenvolvimento sustentável.
E terceiro, a reforma da governança global. O lema da presidência brasileira, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, reflete essas prioridades. Estamos criando duas forças-tarefa, uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança do clima. Também lançaremos uma iniciativa para a bioeconomia. Esses, portanto, os pilares do Brasil. Ele fala aí em mudança da governança global e é também focada nesse combate à desigualdade. Ele vai ter muito trabalho, né, para convencer os líderes dos países ricos a entrar nessa cruzada dele pela combate à desigualdade e à fome também. E essa é a pergunta, Kátia. O presidente vai conseguir impor essa pauta aos gigantes da economia do mundo? Olha, Amadeu, eu não boto fé nisso, não. Né? A gente teve... Agora, vamos dizer que tivemos uma vitória, né? Lula frisou aí a esperança dele e tudo. Mas a gente, lá atrás, e ele vem insistindo, né? Nessa busca, como nesse papel que o presidente Lula tem assumido aí de tentar ser protagonista internacional, né? Em diversas situações, e essa é uma delas. Lá atrás, desde a primeira tentativa, não teve sucesso, porque há interesses políticos das grandes nações que não vão ao encontro do que pensa o presidente Lula. Então, eu sinceramente... E ainda mais com esse vazio de verdadeiras lideranças globais. Exatamente. Talvez, aliás, o presidente Lula seja... Está tentando aí ocupar realmente esse espaço. Com a pauta que é do mundo todo. Que é do interesse de todos. Os outros, França, cada um é a lei do Muricy, está cada um tratando de si. Amadeu, o diálogo vem se perdendo com o passar dos anos. Esperava-se que na política internacional os países, especialmente os países mais ricos do mundo, tivessem ciência de toda a problemática que envolve não só a fome, mas outras temáticas, como a questão energética, que o Lula vai tratar também, mas o que se observa é exatamente isso. Líderes fracos que só se preocupam em temas imediatos, não se preocupam com o futuro, muitos estão mais preocupados em fomentar as guerras pelo mundo do que se preocupando com a fome em que 735 milhões de pessoas no mundo hoje passam fome. Mais de 2 bilhões e 300 milhões estão em situação de insegurança alimentar. E o que isso representa, Amadeu? Isso representa que mais de 1/3 da população mundial ou passa fome ou está em uma situação de insegurança alimentar. Mas, infelizmente, isso não preocupa as grandes lideranças e o Lula ele fica como um solitário na defesa dessas pautas que são importantíssimas. Ari, na trajetória do mundo, você que é o guia dos povos, os estoicos são essa minoria ínfima mesmo? Amadeu, eu sou estoicista, você sabe, né? Sim, por isso é a pergunta. Agora, eu sou otimista em relação aos meus colegas. Olha. Síndrome de Poliana, síndrome de Poliano aqui. É. Eu acho que a transição energética e o combate à fome são pautas inescapáveis para qualquer nação, ou em desenvolvimento, ou desenvolvida. Sabe por quê? Porque combater a fome gera mais mercado consumidor. E a transição energética, ela tem o efeito benéfico de travar o ponto de não retorno das mudanças climáticas, mas ela também, no longo prazo, ela moderniza a indústria e reduz custos. Eu acho que essas pautas do presidente, ele não está levando à toa. Acho que elas vão ter eco, sim. É óbvio que ele não vai chegar lá, vai propor, e aí todo mundo vai aplaudir e dizer: vamos nos sentar e adotar medidas imediatas. A gente sabe que geopolítica não é assim. É um estica e puxa. Tem a questão do perde e ganha que tem que ser avaliada caso a caso, mas eu acho que elas vingam, que elas têm futuro, que elas têm eco, porque elas são não apenas necessárias, elas são, repito, inescapáveis para qualquer país. Cíntia. Exatamente, Arimatea Carvalho. Não dá para se ver
essa participação do Lula e essa pauta como uma utopia. Isso é puro capitalismo, é a formação de novos mercados consumidores, a necessidade urgente de todas as nações se adequarem às mudanças climáticas, ao processo de descarbonização, e isso está associado diretamente ao processo de desenvolvimento. Não é à toa que o presidente Lula foi à África numa das primeiras viagens dele e tem tantas ações internacionais voltadas para esse continente. Ontem ele falou sobre o endividamento desse continente e quando ele menciona o endividamento, ele está falando exatamente desse combate à fome, combate à pobreza como um todo. E isso é o que os novos governantes, os governantes que têm uma visão de mundo muito mais contemporânea, estão começando a perceber. Por isso, não tem nada de utopia. Não é fácil? Não é fácil, mas como a pauta social, digamos assim, está atrelada à transição energética, ela é mais fácil de ser encampada. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Olha só,